Sabe, queridos, Deus ele me deu uma palavra e ele tem falado comigo desde a semana passada já a respeito da primeira essência ou o primeiro amor. Sabe, daquele primeiro encontro que nós tivemos com o Pai, aquele encontro quando nós percebemos que Ele nos ama, que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou, quando nós percebemos que Ele nos guardou, que Ele nos livrou de tantas intempéries, tantas ciladas que o mundo preparou, que o inimigo preparou contra mim e contra você, e Ele nos livrou. Ah, pastor, mas muitas coisas aconteceram na minha vida. Sim, eu acredito, na minha também. Porque por muito tempo nós andamos nas trevas, andamos na escuridão. E ninguém que anda nas trevas ou na escuridão diz que não vai tropeçar, que não vai machucar-se. Vai acontecer porque por falta de visão. Em algum momento nós perdemos essa visão. Em algum momento as circunstâncias, as mentiras do inimigo obstruiu os nossos olhos. O nosso foco agora se perdeu. Bom é o foco do celular, né, irmão? Oh, coisa boa, né? Guarda aí, depois você tem tempo, escuta a palavra em nome de Jesus. Senão não adiantou ter vindo aqui. Sabe, queridos, é um momento importante para todos nós. É um momento que nós podemos não recarregar nossas baterias, mas sim jogar essas baterias velhas fora e agora Deus colocar novas, para nós sair daqui animado, com força, com vontade, porque lá fora vai ter cilada, vai ter armadilha, e vai estar nos preparando lá para querer nos pegar. Nós precisamos ter visão, nós precisamos agora contemplar a Cristo, ter uma intimidade, para quando essas arapucas, essas armadilhas, essas ciladas aparecerem na nossa frente. Sabe, querido, não é o sexto sentido, mas o Espírito Santo de Deus nos revelar e nós sairmos disso. Mas para isso é preciso nós voltarmos à essência. Sabe, queridos, o que eu tenho percebido, e Deus falava isso comigo, e eu começo falando por mim mesmo. Em algum momento nós deixamos essa essência, esse primeiro amor. Nós esquecemos de olhar para trás, para tudo aquilo que Ele já fez. Às vezes querendo olhar só para frente, conquistas, adquirir. Sabe, é o momento de repente colocar o pé no freio e falar, não, peraí. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu tempo? Talvez você pense assim, eu vou ter muito tempo ainda. Tomara que essa seja uma verdade na tua vida. Mas qual é a garantia que isso vai acontecer? Essa semana eu perdi mais um tio, irmão do meu pai. Sabe, queridos, todos os dias, Jesus está voltando para alguém, ou para muitas pessoas. E aí, como vai ser? Quando chegar o meu e o seu dia, o cordeiro
ele ainda vive. Eu vou repetir, o Cordeiro ainda vive. E sabe o que ele quer? Te dar vida. Ele quer te dar vida, mas uma vida abundante. Uma vida que transforme não somente a sua, mas dos entes queridos seus, das pessoas com qual você se relaciona. É isso que ele quer. Ele não quer, como dizia o obreiro Glaucio, que você guarde no banco, que você esconda. Ele quer que você trabalhe isso e ele vai te dar multiplicação. E eu estou falando da tua fé. Eu estou falando de você viver por aquilo que você crê verdadeiramente. De você falar para as pessoas desse amor puro, esse amor verdadeiro. Desse amor como um dia te constrangeu. Porque eu creio que todos que estão aqui, um dia já foram constrangidos por este amor de Deus. Eu não sei como que está a tua vida hoje. E eu estou falando da tua vida com Cristo e em Cristo. Estou falando da tua vida espiritual. Mas hoje, o que Deus quer é nos levar a uma reflexão. O que Ele quer é que você pare e abandone tudo que está lá fora por um momento. Esqueça teus negócios, esqueça teus problemas, esqueça o celular, esqueça a conta, esqueça até de repente o teu cônjuge que não está aqui. Esqueça tudo lá. Para você se conectar só nele, para poder ouvir a voz dele, porque ele vai falar com você essa noite. Essa é uma certeza que eu tenho. E é essa certeza que eu quero que você tenha também. João 1:29, ele nos diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, querido, João Batista, ele não apresentou Jesus como um filósofo, não apresentou como um revolucionário, não apresentou Jesus como um operador de milagres, não. Ele apontou e declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a palavra o qual João disse. Sabe, meus queridos irmãos, antes de Jesus ser rei glorificado, ele precisou ser cordeiro sacrificado. Eu estou dizendo que talvez antes de mim e de você receber algo, nós precisamos nos submeter a um processo. Às vezes nós precisamos ainda ser prensado. Às vezes nós precisamos ser lapidados. Ah, pastor, mas é tão bom, um tapinha nas costas, um afago no ego e no orgulho. É maravilhoso. Mas acredite no que eu vou te dizer, isso não vai te levar para o céu. O que vai te levar para o céu é uma palavra que vai mostrar para você onde estão os teus erros, quais são as portas, janelas, brechas, espaço que você está dando para o inimigo te atacar. Vai ser uma palavra de exortação que vai agora vir na tua mente e você vai dizer: peraí, foi aqui nesse ponto que eu saí da essência, eu saí da presença, eu saí do desfrute da presença maravilhosa, eu preciso voltar. Sabe, queridos, muitas vezes, nós antes de receber, nós precisamos passar por aquilo que nós chamamos de prova. Mas na verdade não é prova, mas sim um preparo. É Deus nos preparando, é Deus nos qualificando para aquilo que Ele quer nos entregar, para que quando aquilo vem, aquela vitória chegue, a gente não se perca. Ou de repente a gente não pense: fui eu quem conquistei.
Sabe, o problema do homem nunca foi apenas falta de dinheiro, oportunidade ou reconhecimento. O maior problema da humanidade sempre foi o pecado, o qual tem o poder de nos afastar da comunhão com o Cordeiro. Sabe, queridos, e o pecado ele vem de diversas formas. O pecado ele vem sutil, ele vem rasteiro, mas ele tem um poder devastador em nossas vidas. João está dizendo, existe alguém capaz de arrancar aquilo que destrói você por dentro. Ele está dizendo, ei, existe alguém que pode arrancar todas as mentiras que o mundo colocou dentro de você, para que você agora seja cheio da presença de Deus. Hoje o Cordeiro ele continua vivo, e toda vez que você clamar a Ele, algo vai acontecer na sua vida. Queridos, um coração contristado, verdadeiro, acredite, move o coração de Deus. Agora um coração soberbo, a Bíblia diz que a soberba procede à ruína. Olha o que o salmista diz no Salmo 51:17. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. É isso que ele busca, é isso que ele quer. Pessoas com coração humilde, com arrependimento verdadeiro, mudança de caminho. Sabe, queridos, ser mais um, ser apenas mais um não te garante nada. O que te garante é você ter intimidade com o teu Pai. O que te garante é quando você abrir a tua boca, o inferno tremer. O que te garante é quando você liberar uma palavra de Deus através da tua boca, almas serão tocadas. Poder e autoridade. É isso que Deus nos deu. Mas nós precisamos usá-las. Eu quero trazer 4 temas aqui essa noite. E acredite, tudo isso foi apenas a introdução daquilo que eu quero trazer para você. O primeiro, o cordeiro veio para tirar o que ninguém conseguia tirar. O texto não diz que ele esconde o pecado, ele disfarça o pecado. Não, ele diz, ele tira. O cordeiro é o único que tem o poder de tirar. A religião, ele maquiava, a lei condenava, os sacrifícios apenas cobriam por um certo tempo. Mas Jesus arrancou lá na raiz e não deixa mais brotar. Sabe, queridos, o sangue de animais, ele cobria por um tempo, mas o sangue do Cordeiro agora definitivamente, ele removeu, ele arrancou de mim e de você todo o pecado. Sabe qual que é um dos grandes problemas? Um dos grandes problemas é que nós não acreditamos nisso. E sabe por que nós não acreditamos nisso, meus queridos? É porque nós negociamos com o mundo aquilo que Deus é na nossa vida. Esse é o grande problema. Sabe, querido, tem gente tentando vencer sozinho vícios, culpas, traumas, prisões espirituais. Pessoas achando que eles podem vencer e se libertar disso. O que só o Cordeiro pode fazer e pode tirar da minha e da sua vida. O inferno treme
quando o cordeiro entra em ação. Sabe aquilo que estava preso? Quando você permite o cordeiro entrar na tua vida, aquilo tudo vai caindo por terra, vai sendo expelido, vai sendo arrancado de você. Sabe qual que é o melhor de tudo? Não volta mais. Agora, quem ainda continua fazendo por si só, achando que dá conta. A Bíblia relata como o cão que vomita e volta a comer o seu próprio vômito. Quão terrível é isso? Segundo tema, o cordeiro não veio para condenar, ele veio para resgatar. Quando João aponta para Jesus, ele está dizendo: chegou o sacrifício perfeito. O tempo esperado é chegado. Jesus veio procurar pessoas imperfeitas. Jesus não veio atrás de pessoas perfeitas. Jesus veio buscar pessoas quebradas, necessitadas, enfermas, pessoas vazias. Ele veio buscar aqueles que o mundo também rejeitou, assim como fez com ele, o rejeitaram. São essas pessoas, o qual o mundo diz: esse daí não serve para nada. Jesus, ele vem, toca no coração dessa pessoa e começa a mostrar a essa pessoa quanto ele é amado, querido e desejado por Deus. Sabe, existem muitas pessoas que, infelizmente, elas pensam que não tem pecado. Existem muitas pessoas que elas pensam que não cometem erros, porque até aquilo que elas fazem às escondidas, achando que nunca virá à luz. Jesus, ele senta com pecadores, ele toca nos leprosos, ele levanta os caídos, ele ressuscita os mortos. Essa é a função de Jesus. Porque o cordeiro não foge da sujeira humana, ele entra nela para transformar e dar vida. Só que ele não invade. Ele, acima de tudo, é educado. Ele te convida e espera que você abra a porta para ele poder entrar. Ah, pastor, mas ele não poderia entrar e fazer? Claro que sim, ele é Deus. Mas ele não vai contra a palavra dele. Ele disse que ele veio, ele pagou o preço para que você seja livre. E como alguém livre, é você que tem que escolher o caminho que você quer trilhar. Segundo Coríntios 5:21, ele diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, queridos, quão poderoso é isso. Alguém que nunca pecou, alguém que nunca errou, nem mesmo em pensamento, ele agora se propõe a receber sobre ele tudo aquilo que nós fizemos. Sabe para quê? Para uma coisa só. Para que eu e você agora pudéssemos encontrar nele vida abundante. E vida abundante não só aqui nessa terra, não somente aqui,
Mas é aqui que tudo vai começar. Queridos, talvez muitos já desistiram de você, mas o Cordeiro, ele olha e diz: ainda tem jeito. Ele diz: ainda é possível, enquanto você crer no sangue do Cordeiro, haverá esperança para todos os pecadores. Ah, pastor, mas eu não peco. Pastor, eu não erro. Eu não quero acreditar que alguém consiga ouvir uma mentira dessa do diabo. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que é nas nossas fraquezas é que Deus trabalha. É quando nós nos sentimos fracos, caídos, inúteis, é que Ele vem e nos fortalece, nos coloca de pé. Então quer dizer que quando eu pensar que eu sou forte, que eu sou poderoso, eu estou tirando o cordeiro da minha vida. E ai daquele que sai debaixo da mão do Todo-Poderoso, achando que por si só consegue cuidar de si mesmo. Sabe, queridos, nunca foi uma placa de igreja, mas tudo foi e é tão somente por Jesus Cristo. Vai muito além. Vai muito além do que eu e você podemos pensar, que nós podemos imaginar ou até entender. No terceiro tópico ele diz: o cordeiro precisa ser reconhecido no meio da multidão. Sabe, queridos, muita gente viu Jesus naquele dia, mas somente João discerniu quem realmente ele era. João estava no Jordão, ali ele estava batizando em água, e dizendo: ei, vai vir aquele que é antes de mim, o qual não sou digno nem de desatar as tiras da sua sandália. Os fariseus também estavam ali, querendo saber quem era João, se ele era o Messias. E ele diz: não, não sou eu. Então tu é Elias? Não, também não sou. Então tu é o profeta? Também não. Então por que que você batiza? Eu batizo com água, mas após mim virá aquele que batizará com fogo. Muitas pessoas estavam ali, eu creio que era uma multidão. E de repente João aponta e diz: eis o Cordeiro. Eu imagino aquela multidão toda olhando para os lados: ué, cadê? Porque olhava, viu apenas um homem que estava vindo. Um homem carnal. Ele não enxerga no espiritual. Se você quer enxergar no mundo espiritual, se torne alguém espiritual também. Eu imagino aquelas pessoas ali, todas doidas, procurando: esse cara está doido? Pois não tem ninguém a não ser pessoas normais, homens normais aqui. Sabe, queridos, o problema de muita gente é estar perto de Jesus, mas não reconhecê-lo. Estou dizendo que tem muitas pessoas dentro das igrejas, mas ainda não conhecem Jesus. Ainda não conseguem vê-lo. Muitos nem senti-lo. Pessoas que frequentam o culto, ouvem pregações, cantam louvores, mas ainda não tiveram a revelação. Quem conhece o Cordeiro
nunca mais será como era antes. Tem um louvor que diz, né, irmã Carla, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Eu estou dizendo, aquele que teve um encontro com ele. Assim como Isaías, quando ele viu a glória, Isaías mudou. Pedro, quando ele reconheceu Jesus, ele pula na água e vai de encontro. Paulo, quando ele encontra com Cristo, a direção dele agora é outra. Muda. Ele passa de alguém que era perseguidor para se tornar alguém agora perseguido e sentir prazer e alegria nisso. Sabe, talvez eu e você não passamos por isso. Nós nunca perseguimos os evangélicos, os protestantes. Mas muitas vezes nós olhamos para eles de forma constrangedora. E aí Deus se revela a nós e torna nós também como um deles. Mas a vontade de Deus não é que nós sejamos apenas como um deles, mas que nós nos tornamos filhos dele. Filhos ao ponto de receber uma herança. Filhos ao ponto de reconhecer que o meu Pai é o Criador dos céus e da terra. Sabe, queridos, a revelação verdadeira de quem é Jesus vale mais do que anos de religião vazia. Um encontro verdadeiro com Jesus muda a tua vida inteira. Agora, o que é que nós precisamos? Pedir para Ele abrir os nossos olhos. Lembra dos discípulos de Emaús? Jesus, ele chega até eles, começa um diálogo, começa uma conversa. E nessa conversa, Jesus exorta eles. Primeiro ele diz, quem é você que não sabe o que aconteceu? Mas logo depois Jesus, lá em Lucas 24, 25, Jesus lhes disse, como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Porque tudo que eles estavam ali agora murmurando, reclamando, o próprio Jesus já tinha falado. Ficou 3 anos falando, repetindo. Quanto tempo de repente você está ouvindo a mesma mensagem, a mesma palavra, mas ainda não abriu teus olhos para mudar? Sabe por quê? Talvez o que esteja faltando para você é o que precisava para eles também. Insistência, perseverança. Porque eles chegam no local e eles convidam Jesus para ficar com eles. Jesus diz, não, eu vou seguir. Eles insistem. E Jesus fica. E quando Jesus fica, sabe o que acontece? Eles têm um momento de mesa, de comunhão, de intimidade. E quando isso acontece, os olhos deles se abrem. E eles conseguem contemplar a Jesus. Ao ponto de um comentar com o outro, porque daí Jesus some. E um comenta com o outro. Quando ele falava, quando nós vinha pelo caminho, ele falava, o teu coração também não queimava, não ardia? Quantas vezes o teu coração queimou e ardeu e você não deu ouvido? Sabe, queridos, o que me deixa muito triste, existem pessoas, e eu estou falando desse ministério, que de repente pensam assim, acho que eu sinto prazer em vir aqui e trazer uma palavra dessa, para exortar,
Como se eu tivesse alguma coisa a ver com a tua vida. Eu não tenho nada. Eu tenho tudo a ver com a tua alma. É a tua alma que eu me preocupo. Quem aqui conhece a história de Rico e Lázaro? Levanta a mão. Quem de vocês viu aquele... Acho que era uma série que passou lá do Rico e Lázaro. Passou na televisão lá. Acho que já passou, repetiu. Alguém de vocês viram? Várias pessoas viram, né? Chega um momento daquela série, quando o Rico e Lázaro morrem. Quando eles morrem, o rico está no inferno, a alma dele está no inferno. Porque o corpo, do pó vieste, ao pó voltará, vai para a terra. O espírito, aquele que deu, o tomará de volta. A tua alma, a alma do rico está no inferno. A alma de Lázaro está com o pai Abraão. Um enxerga o outro. É como se fosse aqui essas cadeiras, no meio desse corredor era um grande abismo, onde era impossível passar de um lado para o outro. Mas um enxergava o outro do outro lado. E aí agora a agonia do rico acontece. Pai Abraão, deixa eu voltar lá, falar para minha família. Meu pai, meus irmãos estão lá, meus filhos estão lá, deixa eu voltar lá. Não é mais possível. Não, então mande Lázaro lá de volta para falar para eles. Também não é mais possível. Lá tem quem está pregando e falando. Basta eles querer ouvir. Ei, aqui também tem quem está falando. E quem está falando é o Espírito de Deus. Basta você ouvir. Sabe, queridos, aqueles dois discípulos, eles eram discípulos de Jesus, lá de Emaús. Eles andavam com Jesus, mas você veja que ainda não conheciam Jesus. Não sei se andavam porque achavam bonito, pela empolgação, ou porque tinha uma multidão que seguia ele, não sei. Mas eles não reconhecem o próprio Jesus. Talvez o que esteja precisando acontecer comigo e com você é um momento de intimidade para nós conhecermos a Jesus. Ter um tempo de mesa, de comunhão, voltar para a essência, para o primeiro amor e viver isso. Talvez o que falte para mim e para você seja isso. Quarto e último tópico. O cordeiro que foi morto agora está exaltado. O cordeiro morreu, mas ressuscitou. O inferno pensou que era o fim, mas era o começo da redenção. A grande obra estava começando, quando João, ele começa lá, apontando o cordeiro lá em João 1, o mesmo João lá em Apocalipse, ele vê agora o mesmo cordeiro, sabe aonde? Assentado no trono. Oh, aleluia, Jesus. Consegue entender quão glorioso é isso, queridos? O mesmo Jesus que um dia nos tirou do lamaçal do pecado, o qual nos chamou, o qual nos amou, o qual tem nos dado vida, Ele nos convida agora para sentar com Ele e ter comunhão.
Sabe, queridos, aquele cordeiro ferido, ele virou um rei glorificado. Isso nos ensina que aquele que permanece fiel à palavra de Deus é honrado e será exaltado no tempo de Deus. Pastor, mas nós não vivemos pela graça, pastor? É. Graça não é liberdade para libertinagem, muito pelo contrário. Graça é saber que eu tenho livre acesso com o meu Deus, com o meu Pai, com o meu Senhor. Graça é eu saber que em todos os lugares onde eu andar, a presença dEle será comigo. Eu nunca mais estarei sozinho. Graça é saber que eu fui perdoado, que sobre mim não há mais condenação, que Ele me curou, Ele me libertou. As coisas materiais do que aquilo que é espiritual. Esses dias, um irmão falava para mim assim: pastor, tem muitas vezes que a gente não está preparado para ouvir esse sermão de exortação. E eu falei para ele com toda a tranquilidade que Deus tem me dado: querido, as trevas nunca terão comunhão com a luz. A Bíblia deixa isso muito claro. Nunca, jamais andarão as duas junto. Preste atenção numa coisa muito simples. Quando está chegando o finalzinho da tarde, começando lá às 6 horas da tarde, quando a gente está em casa, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer? Quem quer responder? Ligar a luz. Primeira coisa que a gente quer é ligar a luz. Por quê? Porque eu preciso enxergar, eu preciso ver. E é interessante que muitas vezes você está dormindo e à noite você acorda para ir no banheiro ou alguma coisa, está tudo escuro. E aí você vai lá no interruptor e liga a luz. Qual é a primeira sensação? Os teus olhos. Você fica um tempinho ali meio cego, até voltar ao normal e falar: opa, agora eu estou vendo tudo. Mas aonde que foi a escuridão? Foi dissipada. Já não há mais escuridão. Agora há luz. E por que que eu e você muitas vezes insistimos em querer viver na escuridão, nas trevas? Se Deus nos convidou, Deus nos chamou para andar na luz dele, na luz de sabedoria, na luz do conhecimento, na luz da verdade. Porque foi para isso que ele nos chamou. Como eu falava do rico e de Lázaro, Deus falava comigo hoje. Pessoas que já estão lá, porque é assim, queridos, não se assuste com o que eu vou te dizer.
Quem morre sem Cristo, a alma vai para o inferno, para esperar o julgamento. Quem morre em Cristo, a alma vai para o paraíso para esperar também o tribunal de Cristo, ou seja, receber a recompensa ou a disciplina. Nenhum dos dois ainda é o fim. Aí imagine, eu não vou nem falar da alma que está no inferno, não. Eu vou falar da alma do crente, aquele que está no paraíso. Preste atenção nisso. Ele está ali aguardando agora o dia do tribunal de Cristo. O dia em que ele vai comparecer na frente de Cristo. Mas é importante que eu diga antes, que mesmo aqueles que estão no inferno, que não creram, não acreditaram em Jesus, eles vão precisar dobrar o joelho e confessar quem é Jesus. O Romanos vai dizer isso, Romanos 14, 11. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Agora aqueles que estão no paraíso, acabou todos os meus problemas. Agora eu estou no paraíso, é só esperar o dia para mim receber minha coroa. Espera aí, deixa eu te dizer uma coisa. Não esqueça do milênio. Existe um porém aqui chamado milênio, onde você vai de repente reinar com Cristo por 1000 anos, ou você vai entrar na disciplina. Sabe por quê? Porque aqui você não quis se sujeitar à palavra dele. Onde serão dias tão terríveis como nunca se viu nem se ouviu falar, onde as pessoas vão procurar a morte fugirá delas. Esse é o lugar que muitos crentes vão ter que passar. Por quê? Porque não quiseram se sujeitar à palavra de Deus. Porque ficaram brigando, negociando aquilo que Deus é com as coisas do mundo. Sabe, queridos, o cordeiro que sangrou na cruz é o mesmo que vai governar eternamente. João disse: eis o cordeiro de Deus. Hoje essa mensagem continua ecoando em nossos ouvidos, e o cordeiro continua tirando o pecado, curando feridas, restaurando famílias, levantando os caídos, quebrantando cadeias, para nos dar liberdade. A pergunta é: você vai conseguir enxergá-lo? A pergunta não é se ele pode transformar. A pergunta é: você vai reconhecer o cordeiro quando ele passar por aqui? Quando ele passar na sua vida? Porque eu quero dizer uma coisa para você: o cordeiro está neste lugar. Ele está aqui nesse ambiente. Sabe, queridos, aquilo que anos de luta não conseguiram remover, a presença dele pode arrancar de você numa fração de segundos. Chegou o momento de entregar ao cordeiro o pecado, a razão, a culpa, a falta de perdão. Chegou o momento de entregar a ele a dor, a acusação, o orgulho, a justiça própria. É o momento de entregar a vida inteira sem restrição. É o momento de reconhecer que somos incapazes de governar a nossa própria vida e entregar o governo dela a Jesus Cristo, ao Cordeiro de Deus. Chegou o momento de dar um basta. Sabe, queridos, quem discerniu que encontrou o Cordeiro nunca mais será vazio. A presença dele vem dentro de você.
Sabe, queridos, quem encontra o Cordeiro nunca mais estará sozinho. Quem encontra o Cordeiro encontra a vida eterna, porque a vida eterna está nele. A minha oração nesse dia, para que o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, se revele a todos nós, e que o Espírito Santo possa abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos enxergar a Ele e tudo aquilo que Ele já fez por nós. A minha oração essa noite é uma só: revela-se a nós, permita que nós possamos contemplar a Tua face, permita-nos, Senhor Jesus, a viver uma vida separada para o Senhor. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, ficar sentadinho do jeito que você está, mas abrir a tua boca e começar a falar com esse Cordeiro que é Jesus Cristo, dizendo assim: Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, permita-me ter um encontro contigo essa noite. Ah, pastor, mas eu já tive um encontro com Ele há muitos anos. Talvez não da forma, talvez ainda tenha escamas que estejam trancando a tua visão completa. Talvez hoje seja o dia, o momento de você pedir para Ele: ei, toda culpa, todo pecado que ainda me ronda, toda condenação que ainda vem sobre mim, hoje eu entrego para o Senhor. Toda ansiedade que me abala, hoje eu coloco sobre o Senhor. Toda minha justiça própria que tem tirado e me afastado da presença, da comunhão, eu hoje coloco sobre o Senhor, porque eu creio que o Senhor é a minha justiça. O Senhor é o meu galardão, o Senhor é tudo que eu necessito. A única coisa que eu quero é viver para o Senhor, gastando os meus dias na Tua presença, sabendo com entendimento quanto eu sou amado pelo Senhor. Mas sabe, queridos, tudo isso é decisão. Somos nós que precisamos tomar essas decisões e dizer: chega, eu preciso de mudança. Eu não aguento mais viver essa vida sempre do mesmo jeito, no raso. Me leva, Senhor, para águas profundas. Senhor, faz um transplante no meu coração, se isso for necessário. Me dê um coração com entendimento, um coração com amor. Tira de mim toda soberba e orgulho. Não me deixa, Senhor, viver assim. Senhor, me usa, Senhor, faz de mim um instrumento em Tuas mãos. Leva-me, Senhor Jesus, até aqueles que necessitam também de ouvir a Tua palavra. Coloca na minha boca uma língua erudita para falar aquilo que venha do Senhor. Talvez o que você precisa é simplesmente tomar uma decisão. Não viva uma vida de religiosidade, uma vida vazia. Viva uma vida de encontro, de presença, de desfrute da maravilhosa graça de Deus, como alguém livre, liberto, curado, transformado. Alguém que crê verdadeiramente naquilo que ele vai viver ao lado do Pai, sabendo que os dias aqui, os dias que ele passar aqui, vai ser para uma única coisa: bendizer o nome do Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro, Senhor, pela vida de cada um desses que está ouvindo a Tua palavra, Senhor. Pai, eu clamo pelo Senhor, Pai, pelo Teu Santo Espírito, para que o Senhor continue movendo no coração, Pai, desses que estão aqui ansiosos pelo Senhor, para que eles possam, Pai, ter um encontro verdadeiro, genuíno com o Senhor. Pai, aqueles que precisam voltar para essa primeira essência, para esse primeiro amor, Senhor, nos traz de volta, Pai. Nos traz, Senhor. Nos traz para esse primeiro amor, Pai, para aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Sabe, queridos, o Espírito, Ele me mostra que tem pessoas aqui que não estão conseguindo romper isso. Estão fracos. E eu quero te ajudar orando por você. Então eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Você que está precisando voltar para essa essência, para esse primeiro amor. Você que está precisando viver de fato essa intimidade com Deus através do Espírito Santo. Você que tem se esforçado, mas não tem conseguido. E eu sei que tem muitas pessoas assim hoje aqui. Sabe, a presença de Deus parece que já não tem mais alegrado a tua vida. Chegou o momento de romper tudo isso. Chegou o momento de você se declarar a Ele e dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Sabe, queridos, tudo isso é escolha. Não sou eu que escolho, não é você que escolhe, é Ele que já te escolheu. Por isso que Ele está falando no teu coração agora. Talvez você ache que você já andou em águas profundas, mas eu quero dizer para você, o que Ele tem para você é muito maior. Você só precisa deixar Ele entrar na tua vida e mudar. Você só precisa olhar para Ele, sentir o amor dEle em você, tocando em você. Sabe, queridos, a maior prosperidade que eu e você podemos ter é a presença gloriosa de Deus, mas com consciência, sabendo quem Ele é. Que nós possamos contemplá-lo assim como João. Quando João viu no meio de uma multidão, João aponta o dedo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu e você precisamos entender, olhar e ver a Ele e dizer: eis o Cordeiro qual me livrou do mundo. Eis o Cordeiro qual morreu por mim. Eis o Cordeiro qual tem me dado vida. Eis o Cordeiro qual tem me amado. Esse é o Cordeiro de Deus. E eu agora me rendo a Ele. Eu me entrego a Ele. Eu vivo Ele nos meus dias, dia após dia, desfrutando da presença, desse amor incondicional. Pai, em nome de Jesus, coloque a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, visita cada um deles, Senhor. Pai, assim como o Senhor tem falado no meu coração, Pai, fala no coração deles também. Pai, se for preciso transplantar o coração, transplanta, Senhor. Mas que eles possam, Pai, ter sabedoria, discernimento e a visão aberta para olhar e ver o Senhor. Que eles possam entender, Pai, que o Senhor foi naquela cruz, Pai, porque o Senhor os ama, porque o Senhor queria dar a eles vida, porque eles são importantes para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que não falte a Tua presença na vida deles, Senhor. Que eles recebam através do Teu Espírito poder e autoridade para falar no Teu nome, Senhor. Que eles possam, Senhor Jesus, ser esse instrumento do Senhor aqui nessa terra, para manifestar o Teu reino, a Tua glória e o Teu poder, Pai. Que eles sejam, Senhor Jesus, sejam, Pai, a luz para muitas pessoas.
Que eles sejam, Senhor, o sal para muitas pessoas. Pai, em nome de Jesus, usa-os, Senhor. Abre a visão espiritual de cada um deles, Pai. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Deus, Ele quer se revelar a você. Se posicione em Cristo e viva o que Ele tem para você. Amém? Se coloque de pé para nós orarmos e encerrar. Estenda suas mãos para receber. Mais uma vez eu quero agradecer a presença dos visitantes, dizer que vocês são muito bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre para nós, é um prazer recebê-los aqui. Pai, nós te glorificamos, bendizemos o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra desta noite, o qual nos trouxe, Pai, um alimento. Pai, em nome de Jesus, todos aqueles que se sentiram também confrontados, Pai, que o teu Santo Espírito possa agora, Pai, trazer a eles, Pai, uma revelação, Pai, quanto eles são amados. Porque a tua palavra diz que o Senhor exorta aqueles o qual o Senhor tem por filho e o qual o Senhor ama. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, continue me exortando na tua palavra, Senhor, porque cada vez mais eu vou crer e vou ter certeza quanto sou amado do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Pai, agradecido pela semana que encerrou, Pai, e já apresento ao Senhor essa nova semana, começando com este domingo, Senhor. Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela semana de jejum, Pai, o qual foi poderosa, Pai, pois a tua presença falou conosco. Pai, continua, Senhor, nos trazendo para perto de ti. Cada dia mais, Senhor. Faça, meu Senhor, que os nossos olhos sempre contemplem a tua face, pois só assim, Pai, nós vamos poder desfrutar dessa gloriosa presença que é o Senhor em nós. Pai, assim eu oro agradecido, crendo, Senhor, que esta será a melhor semana de nossas vidas, pois nós seremos instrumentos do Senhor e o Senhor nos usará em poder e autoridade. É o que nós oramos, Senhor, agradecido